Bom, está gravando. Vou começar a apresentar minha tela. Estão vendo a minha tela? Sim. Muito bem. Vamos lá. Hoje, então, nós faremos nossa aula 3, né? E o assunto hoje é limite. Nós vamos começar fazendo uma motivação de limite. Depois, nós vamos começar a ver limite de uma maneira heurística, digamos. E, em seguida, eu vou apresentar alguns resultados sobre limite que nos ajudam a, digamos, calcular alguns limites. Mas não vou demonstrar nenhum deles hoje, certo? Aí, na aula que vem, eu volto e faço essas coisas que ficaram um pouco formais, eu faço elas novamente de uma maneira mais formal, só para a gente completar, tá? Muito bem. Então, vamos começar. A motivação que eu quero começar a falar é sobre velocidade. Bom, antes de falar de velocidade, uma coisa importante, se vocês veem, não é matéria de, não é conteúdo de universidade, isso é conteúdo de ensino básico, né? Você, para definir velocidade, você precisa fazer o seguinte, você tem que ter você pega uma reta, onde nessa reta você vai marcar o tempo, e você tem, a velocidade que eu vou estar calculando, na verdade, é de uma partícula se movimentando ao longo de uma reta. Então, o que eu estou pensando é o seguinte, para cada instante t de tempo, eu tenho associado a ele uma posição s de t, certo? Aí você pode pensar igual a gente falou nas aulas anteriores. Essa reta, tanto da esquerda quanto da direita, você pensa ela como sendo os números reais, né? E um número real está associado a uma posição na reta, assim como uma posição na reta está associada a um número real. Tudo bem? E a gente faz dessa maneira, e esse S, a gente chama ele de posição da partícula ao longo dessa reta que está aqui ao lado direito. Bom, aí, lá no ensino básico, é comum a gente calcular a velocidade média. O que é velocidade média? Bom, para calcular a velocidade média, a gente precisa de dois instantes. Por exemplo, eu tenho aqui um T0 e eu tenho um T1. E daí a velocidade média, ela me diz respeito do que aconteceu no tempo entre T1 e T0, certo? Bom, o que vai ser então a velocidade média? A velocidade média, desculpa, preciso colocar aqui, né? A velocidade média entre os instantes T1 e T0 são, vou estar denotando aqui de V T1, T0, ele vai ser um quociente, que é a posição no instante T1 menos a posição no instante T0 dividido por T1 menos T0. Observa aqui, você poderia também, se você multiplica por menos 1 em cima e embaixo, isso, você poderia escrever isso como S de T0 menos S de T1 sobre T0 menos T1. Não importa se o primeiro é o T1 e o segundo é o T0. O que importa, é T0. Não importa se o primeiro é T0 e o segundo é T1, se o primeiro é T1 e o segundo é T0. O que importa é que se eu escolher a ordem T1 e depois T0,
em cima, e embaixo tem que ser T1, T0. Você escolhe a ordem, T0, T1 em cima, embaixo tem que ser T0, T1, certo? Acho que alguém pediu para entrar, deixa eu aceitar. Pronto. Aceitei. Tá bom? Então, isso aqui é velocidade média. Aí, uma pergunta que você faz, né? Mas quando eu estou andando lá no carro, no ônibus, no trem, aonde for, né? Sempre tem um negócio que o pessoal fala, tem a velocidade do veículo está em tanto, né? O que é essa velocidade, né? Essa seria a velocidade instantânea, né? Como calcular essa velocidade instantânea? Vamos dizer que no instante T0. Como que eu faço para calcular a velocidade instantânea no T0? O que significa essa velocidade instantânea? Bom, o que significa é o seguinte, nós vamos fazer assim. A gente pega lá a nossa reta, onde a gente marca o tempo, e daí a gente vai fazer assim. A gente vai pegar vários instantes. T1, T2, T3, todos eles perto do T0, certo? E daí, com eles, a gente vai ver o que seria se eu estivesse no T0, certo? Então, eu vou lá e vou calcular a velocidade média entre T1 e T0, a velocidade média entre T2 e T0, a velocidade média entre T3 e T0, e assim por diante. E daí, a partir desses valores, eu vou encontrar um valor aproximado do que eu vou chamar de velocidade no T0, certo? Então, basicamente, essa é a ideia. A ideia é, eu vou tentar perceber que, conforme os valores de T que eu vou pegando forem se aproximando de T0, eu vou querer perceber que a minha velocidade média está se aproximando de um V de T0. E esse V de T0 é o que nós vamos chamar de velocidade instantânea no T0, tá? De novo, isso daqui tá bem informal, tá? Tá bem pouco formalizado, mas essa é a ideia para se definir a velocidade instantânea, tá? Daqui a pouco a gente, na verdade, na próxima aula, a gente vai ver exatamente como se faz, né, com a ideia do limite. Mas a ideia por trás seria essa. Então, conforme eu for diminuindo velocidade média, eu calculo aquele quociente num intervalo de tempo, né? A ideia é, conforme eu for diminuindo esse intervalo de tempo, sempre pegando ele próximo de T0, ó, de T0 até T1, ou de T1 até T2, depois eu pego um outro T3 que está mais perto, um T4 que está mais perto ainda, indo na direita e na esquerda, tá? Do T0. E daí eu vou tentando encontrar esse V de T0, tá bom? E essa é a ideia da velocidade instantânea. Mas daí você pode se perguntar, mas por que você não pega, então, simplesmente o V de T0, T0? Né? Eu poderia pegar, vou pegar, então, quero pegar os valores de T se aproximando de T0, já pego o T0. Não, o T0 não dá certo, né? Vocês já devem ter percebido isso. Porque ele não está bem definido. Porque ele é o S de T0 menos o S de T0 sobre T0 menos T0. E é lógico que com isso você tinha 0 sobre 0, e 0 sobre 0 é uma coisa que não está bem definida. Tá bom? Então, por isso que a gente pega essa noção de, conforme eu pego valores de T próximos de T0, eu quero encontrar um valor
de V de t zero que esteja próximo desses valores de velocidade média que eu estava calculando. Tá bom? Vamos fazer um exemplo para ver se fica um pouco mais clara essa ideia. Então, vamos pegar o exemplo seguinte. Ponhamos uma bola é solta do topo de uma torre. Essa torre tem a altura de 450 metros. Aí ele pergunta qual a velocidade da bola após 5 segundos. Certo? Deixa eu aceitar alguém mais que entrou. Rapaz, para de entrar. Vai entrar às 7h30 da próxima vez, hein? Tá tendo que interromper. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui a minha torre. Digamos que essa daqui é a minha torre. Poxa, por que ele não foi? Essa aqui é a minha torre. E daí vamos supor que aqui dentro, em cima da torre, né, tem um rapazinho. Esse rapazinho soltou a bola. Aqui, certo? A bola está indo para baixo. E essa torre tem 450 metros. Bom, o que a gente vai fazer? Uma coisa que é importante, a primeira coisa que é importante dizer, né, é como que a gente vai marcar o tempo, né? A gente vai marcar o tempo assim. O tempo inicial é zero, certo? E depois, o tempo que decorre, a gente vai marcando ele, tá? Então, o tempo inicial é zero, ou seja, o tempo quando a bola é solta é zero, tá? Bom, aí também uma coisa importante a ser dita, né? É que já foi bem estabelecido após diversos experimentos, né? Foi estabelecido que se eu pegar um objeto em queda livre, a distância percorrida por um objeto em queda livre após, isso sem resistência do ar, tá? T segundos é essa de T igual a 4,9 T ao quadrado metros. Então, o que nós temos é aquilo que eu falei, né? Para cada instante de T, eu tenho uma posição S de T associada a ele, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Metros não, né? Metros. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular diversas velocidades médias, todas elas próximas do meu 5, certo? Que é onde eu quero. E daí, a partir desses resultados que eu obter, eu vou estimar quem é a velocidade instantânea, certo? Então, nós vamos agora calcular velocidade média.
Então, você vai lá e você calcula, por exemplo, a velocidade entre os 5,1 segundos e 5 segundos vai ser o quê? Ela vai ser, então, o S de 5,1 menos o S de 5 sobre 5,1 menos 5. Então, isso vai ser 4,9, 5,1 ao quadrado, menos 4,9, 5 ao quadrado. Dividido por 5,1 menos 5, certo? Aí você pode colocar o 4,9 em evidência, e você vai ter 5,1 ao quadrado menos 5 ao quadrado sobre 0,1, certo? Mas isso daqui você pode ver que é a mesma coisa do que 4,9 vezes, ali você pode usar um produto notável, né? Isso vai ficar 5,1 mais 5 vezes 5,1 menos 5, dividido por 0,1. Esse 0,1 aqui cancela com esse 5,1 menos 5. Daí você vai ter 4,9 vezes a soma daqueles dois, que é 10,1. E daí você faz essa conta, né? E você encontra 49,49, o quê? Metros por segundo. Então, essa é a velocidade média nesses instantes. Tudo bem? Bom, aí você vai lá e pode calcular também a velocidade média. Vou fazer agora um mais geral, só para a gente facilitar as contas dos seguintes. Entre t e 5, certo? A velocidade no instante t qualquer e o 5, que é onde eu quero calcular a velocidade instantânea, né? Isso vai ser 4,9. Desculpa. Vamos fazer devagarzinho, vai. Isso vai ser o S de t menos o S de 5 sobre t menos 5. Aí observa que isso vai ser 4,9 vezes t ao quadrado, né, que é o S de t, menos 4,9 vezes 5 ao quadrado, sobre t menos 5. Mas isso, coloca em evidência o 4,9, isso vai ser t ao quadrado menos 5 ao quadrado, sobre t menos 5. Daí você usa o produto notável, que eu falei lá, que a gente usou. Isso vai ser 4,9 t mais 5, t menos 5, sobre t menos 5. Cancela, você vai ter 4,9 vezes t mais 5. Então, sempre vai ser esse cara que eu vou usar para calcular a velocidade média, certo? Então, daí, quando eu for, por exemplo, calcular a velocidade média de 6,5, isso vai ser o quê? Isso vai ser 4,9 vezes 6 mais 5, que dá 11. 4,9 vezes 11, você calcula e encontra 53,9, tá bom? Depois, você vai fazer, por exemplo, velocidade média de 5,05 a 5. Aí você vai ter, então, 4,9 vezes a soma desses dois, que dá 10,05. E daí você vai encontrar um valor de 49,245, certo? Aí você vai calculando vários. Por exemplo, a velocidade de 5,01 entre 5. Isso vai dar 4,9 vezes 10,01. Isso vai dar 49,0049, certo? Por último, estou me aproximando do 5, certo? Peguei, 6, 5,05, 5,01. Agora eu vou pegar 5,001. Aí isso vai dar 4,9 vezes 10,001. E esse cara vai dar 49,0049 também.
Será que deu isso mesmo? Bom, isso daqui eu só copiei, tá? Depois é bom a gente conferir se é isso mesmo, tá? Depois eu vou pedir para vocês conferirem essa conta. Poderia até fazer essa conta rapidamente, mas não quero perder muito tempo com isso. Eu acho que já perdi muito tempo com isso. Bom, mas o que importa é o seguinte. Conforme a gente está se aproximando do 5, observa que eu estou me aproximando do 49, certo? E por esse motivo, aparentemente, né? Vou escrever aqui, aparentemente, a medida que escolhemos valores próximos de 5, temos velocidades médias próximas de 49. E por isso, estabelecemos que a média, desculpa, a velocidade instantânea em 5 segundos é o V de 5, que é igual ao 49. Bom, então é isso que eu estou fazendo, tá? Então, o que eu estou fazendo, né? Heuristicamente. Veja só, qual que é a ideia por trás da velocidade? O que está acontecendo, né? Quando a gente pega a velocidade instantânea? Eu estou pegando velocidades médias e estou fazendo o instante, velocidade média eu calculo entre 2 instantes, certo? E daí eu estou fixando um instante e o segundo instante eu estou tentando pegar ele próximo do meu instante fixo, certo? E daí isso vai me dar o que a gente chama da velocidade instantânea, tá bom? Bom, a ideia aqui, né, é então essa. Eu pegar valores próximos de um valor fixo e com isso intuir que conforme eu estou me aproximando desse valor fixo, eu vou estar me aproximando de um certo valor. Tá bom? Ô, professor, pode repetir, por favor? Porque cortou um pouco. Cortou um pouco. Pode repetir, por favor? Posso. A ideia, então, é que eu vou pegando 2 instantes, certo? Um fixo e um que eu vario. E a ideia é que eu vou calculando a velocidade média. Pego um valor, a velocidade média entre esse valor fixo e esse que está variando. E a ideia é que a velocidade média entre eles vai estar se aproximando de um certo valor à medida que eu for pegando esses t's que vão variando próximo do t0 fixo, certo? Esse valor de velocidade média que está se aproximando é o que eu vou chamar de velocidade instantânea. Bom, lembrando que não faz sentido eu calcular a própria velocidade média entre o instante t0 e t0, porque isso daria 0 por 0, tá bom? Então, quer dizer que eu preciso dessa noção de que conforme eu vou me aproximando de um certo valor e vou aplicando uma função nele, eu vou me aproximando de um outro valor, tá? Essa ideia é o que a gente chama de limite, tá? Então, na verdade, vou colocar aqui heuristicamente, o que a gente está fazendo é, aqui nesse nosso exemplo,
A velocidade de 5, nada mais, nada menos é o limite de t indo a 5 do v de t5. Ou seja, eu vou calculando as velocidades entre o instante t e 5, e esses valores, conforme o t for se aproximando do 5, esses valores vão se aproximando de um certo valor, que é o v de 5. Tá bom? Essa é a ideia, então, do limite. Tá? Bom, é isso que nem eu falei, essa ideia de limite, a gente pode transferir isso para qualquer tipo de função, que é o que nós vamos fazer agora. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte agora, dada uma função f de x, nós vamos estudar o comportamento de f próximo de A. Um certo A em R. Uma coisa importante é que, do mesmo jeito que acima não existe a velocidade média de T0, T0, esse A aqui não vai precisar estar no domínio da minha função. Tá bom? É o que nós vamos fazer aqui. Então, qual que é a ideia que nós vamos fazer? O que significa esse negócio de estudar o comportamento? Isso significa que eu vou querer encontrar o seguinte. Eu vou querer encontrar um f de x. Eu vou fazer um negócio assim. Eu vou querer que um f de x se aproxime de um certo valor L quando o x se aproxima de A, certo? Eu vou pegar o x, valores de x próximos de A, e com isso eu vou obter valores de f de x próximos de um certo L. Bom, vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo para ver se isso fica claro. Por exemplo, vamos pegar f de x como sendo a função x ao cubo menos 2x ao quadrado sobre 3x menos 6. Observe o seguinte. O 2 não está no domínio da função. Tá? Mas nós ainda vamos conseguir calcular esse tal de limite. Certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar vários valores, né, de x e calcular o f de x. Eu não vou perder tempo calculando, tá? Mas vocês podem ir calculando. Então, vou pegar valores de x, lógico, valores de x se aproximando do 2. Primeiro, vou pegar valores de x que são menores do que 2. Aí, por exemplo, 1,9. Você vai lá, você calcula e você encontra 1,20333. Aí você vai calcular 1,99. 1,99 você calcula e vê que vai ter 1,320033. Depois você calcula 1,999 e você vai ter 1,33200033. Depois você pega e calcula 1,9999 e você vai obter 1,33320000. Então, observe o seguinte. Aparentemente, conforme eu estou me aproximando do 2, o f de x está se aproximando do 1,333333, certo? E agora vamos pegar valores para frente do x. Para frente, desculpa, do 2. Para ver se a gente tem o mesmo movimento. 2,1. Eu vou calcular e vou obter 1,47. Depois,
eu pego 2,01. Eu vou obter o 1,3467. Depois eu vou pegar o 2,001. Eu vou obter 1,334667. Olha só, parece que sim, né? Parece que a mesma coisa está acontecendo quando eu estou pegando valores maiores do que 2. Então, observe o seguinte. Tem aqui a minha reta, né? Estou aqui com o 2. Peguei valores para trás do 2, valores para frente do 2, se aproximando dele. Em ambos os casos, o que acontece é que parece que quanto mais próximo x está de 2, mais próximo f de x está de 1,333, aqui, se você lembrar, né? Isso é a mesma coisa que 4/3, tá bom? Então, a intuição nos diz que o limite vai ser o 4/3, tá bom? Certo. Ó, de novo, agora, nesse instante, nós estamos apenas pegando a ideia heurística da coisa, tá? Não desenvolvi nenhuma técnica para calcular limite, tá? Nada disso que eu estou fazendo é técnica para calcular limite. É só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Agora eu vou passar uma outra ideia, que ela ainda é heurística, mas que... antes de eu passar essa ideia, talvez seja importante observar o seguinte, mais ainda. Esse f de x que a gente pegou nesse exemplo, que é esse x ao cubo menos 2x ao quadrado, se eu coloco em evidência no numerador o x ao quadrado, eu tenho x menos 2. E colocando em evidência o 3 no denominador, eu tenho x menos 2. E daí eu tenho x ao quadrado sobre 3, né? Agora, só para vocês observarem, que curioso, né? Essa f, ela não tem o 2 no domínio. Só que eu poderia definir uma f barra, que é o x ao quadrado sobre 3. Essa função f barra, agora, ela tem o 2 no seu domínio. E, além disso, todos os pontos diferentes de 2, a f barra coincide com a f, certo? E, além disso, olha só que interessante, o f barra de 2 é igual a 4/3. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas, olha só, o que a gente está intuindo que é o limite dessa função coincide com f barra do 2, tá? Essa é uma ideia um pouco interessante, e esse vai ser, na verdade, bem interessante, esse vai ser um dos nossos aliados, que é, existem funções especiais que nós veremos, que o limite delas é simplesmente aplicar o f no ponto. Mas não são todas as funções, porque assim como nós vimos, o limite ele pode ser calculado em pontos que nem estão no domínio. Se o ponto não está no domínio, como eu vou aplicar o f no ponto, certo? Então, a ideia do limite vai ser mais ou menos essa, certo? Na verdade, a ferramenta principal que nós temos para calcular o limite é basicamente essa. É transformar uma função numa outra função que ela é igual a elas, exceto por um ponto.
E daí, essa outra função é uma função especial, que o limite vai ser simplesmente aplicar o f nele, tá? Mas, de novo, isso a gente vai vendo com mais calma ao longo das aulas. Agora, a ideia é só mostrar para vocês a ideia heurística das coisas, de uma maneira mais ampla possível, para que vocês tenham a ideia. Seria como se agora a gente estivesse, sei lá, no laboratório, né? Só colhendo ideias do laboratório para depois a gente formalizar. Vamos lá. Mas agora, eu vou dar a primeira formalização, entre aspas. Na verdade, é uma ideia de formalização, ainda não vai estar formal, mas é uma ideia de formalização. O que eu quero que a gente estabeleça é o quê? O que a gente precisa para calcular o limite? Elementos para definir limite. Então, uma primeira coisa que a gente precisa, lógico, eu preciso de uma função. Limite só se calcula limite de função, tá? Quer dizer, para a gente agora, tá? Bom, depois, o que eu preciso? Eu preciso de um ponto A, que é o ponto que eu vou calcular. Limite de f de x, aqui está a função, com x indo para A. Mas o que é esse A? Aonde que ele precisa estar? Ele precisa estar no domínio? Não, ele não precisa estar no domínio. Mas ainda precisa ter uma coisa, tal que precisa existir um intervalo aberto e... Isso aqui é importante, tá? Aberto, tal que o A pertence a esse intervalo aberto e se eu pegar esse intervalo aberto e tirar o A dele, o conjunto obtido estará no domínio da F. Então, a ideia é a seguinte, né? A ideia é a seguinte, pega aqui a minha reta real, aí digamos que o meu A está, sei lá, aqui está o meu A. Aí, o domínio da minha função é, por exemplo, esse cara aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é o domínio, certo? Aí, para poder calcular o limite, o que eu preciso? Eu preciso de um intervalo aberto. Eu preciso de um intervalo aberto. Que esse intervalo aberto, sem o ponto A, está contido no domínio. É o que está acontecendo aqui, tá? Essa parte verde está contida na parte vermelha, tá bom? Por exemplo, se o domínio fosse... Agora vamos pegar um outro exemplo. Se o domínio fosse esse cara aqui, ó. Eu pego, aqui está o meu A, vou pegar a bola aberta aqui no A, eu venho para cá, esse tanto aqui, e esse tanto aqui. Olha só. Nesse exemplo que eu coloquei agora, o A não está no domínio, o domínio é inverte, tá? Mas mesmo assim, eu consigo um intervalo aberto, que esse intervalo aberto sem o A está dentro do domínio, tá? Então, por isso, eu posso calcular o limite. Bom? Então, para calcular o limite, eu preciso desses dois elementos, da função e do ponto A, que existe um intervalo aberto contendo A, de modo que o intervalo sem o A está dentro do domínio, tá? Agora, vamos lá, definir o que é o limite. Heuristicamente, o que é o limite? Heuristicamente. Limite de x indo a A do F. Isso significa o seguinte. Isso significa que f de x está
faltou eu colocar aqui uma coisa. O limite, vou dizer que o limite é igual a L. O que significa esse limite ser L? Esse limite ser L significa que o f de x está tão próximo de L quanto se queira. Não é o Siqueira Júnior, tá? Então, deixa eu mudar a frase. Quanto queiramos, desde que x esteja suficientemente próximo de A. Certo? Essa é a ideia de limite. Então, o que vai acontecer para eu calcular o limite? É assim, ó. Eu tenho aqui uma função de R em R, né? Na verdade, vou pegar uma função de um domínio real indo em R. Essa daqui é a minha função F, certo? Para já ficar fácil, eu vou pegar aqui esse intervalo I que eu falei acima, certo? Esse aqui é o intervalo I acima. Eu chamei de A, né? Não de X0, tá bom. Eu chamo isso de A, às vezes de X0, vou chamar de A. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu tenho aqui o L. O que acontece é o seguinte. Se eu pegar esse intervalo aqui, ó, isso é ser próximo do L, certo? F de x está próximo do L. O que isso significa? Isso significa que se eu pegar um intervalozinho próximo, um intervalozinho que contém o L, qualquer um que seja, qualquer intervalo aberto próximo contendo L, eu vou conseguir um intervalo contendo o A que está dentro desse intervalo vermelho, de modo que todo mundo que está dentro desse intervalo aqui, elevado dentro desse intervalo. Tá? Isso significa o limite, certo? De novo, o f de x está perto do L. O que significa estar perto do L? Significa que ele está dentro do intervalo contendo L. Certo? Mas o que é estar perto do L desde que ele esteja suficientemente próximo do A? O que significa estar suficientemente próximo do A? Significa que eu vou conseguir um intervalo contendo A, e todo mundo que está dentro desse intervalo vai cair dentro desse intervalo. Tá bom? Essa é a ideia de limite. Tá? Nós vamos ainda formalizar isso um pouco mais nas próximas aulas, mas essa é a ideia do limite. Se você entender esses dois desenhos que eu fiz, você entende muito bem o que acontece no limite, tá? Deixa eu fazer o outro desenho, né? Então, a ideia aqui seria agora no gráfico, por exemplo. Vamos dizer que esse daqui é o meu A. O que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho aqui o meu L e pegando o intervalo próximo do contendo L, eu vou conseguir um intervalo contendo A, que todo mundo que bate todos os valores desse intervalo são levados exatamente dentro do intervalo contendo o L. Tá? Essa é a ideia do limite. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Bom, então isso é o que significa limite de f de x com x indo a A ser igual a L. Tá bom? Bom. Outras notações que eu vou obter são, que você vai encontrar na literatura, são notações. Tem outras duas notações que são clássicas, que é f de x tende a L, quando x tende a A, certo? Isso desta maneira. Ou também você encontra assim, f de x vai para L quando x vai para A. Todas elas significam a mesma coisa. Significa limite de x indo a A de f de x dá igual a L. Tá bom?
São tudo, essas três notações significam a mesma coisa. Tá claro? Alguma dúvida? Bom, queria fazer agora uma observação, né? Como vocês perceberam, né? Eu acho que vou mudar uma sequência do que eu ia falar. Eu vou dar um pouquinho a sequência por causa da hora. Bom, por causa da hora eu vou mudar um pouquinho a sequência do que eu ia falar. Deixa eu anotar aqui, eu vou falar isso aqui mais tarde. Certo. Vamos lá, então. Eu quero agora falar de uma coisa que vai ficar, de novo, né? A gente vai fazer isso com mais cuidado nas próximas aulas, mas lembra que eu falei para vocês que existem funções especiais que são mais fáceis de calcular o limite? Essas funções mais especiais são as funções algébricas, por exemplo, certo? Na verdade, as funções algébricas são um caso particular das funções de uma outra classe de função que a gente vai ver. São as mais bacanas de calcular limite. Mas, vamos lá. A gente vai ver isso daqui em várias etapas mais para frente. Veremos que, geralmente, se f é uma função algébrica, lembra o que é função algébrica? Você pega polinômio, aí você pega divisão de polinômios, você pega potências racionais de polinômios, você pega divisão de polinômios, potências racionais de polinômios, você soma essas funções, você divide essas funções, você multiplica essas funções, e isso é o que a gente chama de função algébrica, certo? O que tem de legal as funções algébricas? Geralmente, tá? Esse geralmente aqui é importante, a gente vai ver ao longo do curso o que ele significa. Basicamente, o que ele significa é está bem definida, está bem estabelecida, na verdade, essa condição aqui de ter esse intervalo, mas geralmente essas funções algébricas, elas possuem uma propriedade muito importante que é o limite de x indo a de f de x é igual ao f de a. Lógico que isso é desde que a pertence ao domínio da f, tá bom? E satisfaz as condições acima. De ter um intervalo contendo ele, de modo que esse intervalo aberto está dentro do domínio, tá bom? Bom, então, nesses casos, o que nós vamos ter é assim. Por exemplo, limite de x into a4 de 2x menos 3. É um polinômio. Polinômio é função algébrica. Então esse cara é simplesmente 2 vezes 4 menos 3. E dá 8 menos 3. Tá bom? Bom. Eu poderia pegar, por exemplo, o limite. Olha só como que ele facilita, né? Trabalhar com funções algébricas vai facilitar muito a nossa vida.
E esse cara aqui? Bom, esse cara aqui é um polinômio de novo. Polinômio vale, para polinômio vale exatamente isso daqui. A fazer o limite é a mesma coisa que aplicar o x nesse valor, tá? Para polinômio. Para polinômio vale isso. E para raiz? Para raiz também. Desde que eu esteja me aproximando de um número onde a raiz quadrada desse cara aqui é estritamente maior do que zero, basta eu colocar esse cara dentro. Por que que nesse caso basta fazer isso, né? Basta fazer isso porque só um instante, eu copiei errado aqui. Apressei, coloquei 2. Porque x mais 2, quando eu substituo, no lugar de x coloco 7, eu tenho 9. E 9 é estritamente maior do que zero. Então, por isso eu posso fazer isso. Tá bom? Muito bacana, né? Então, isso aqui que acontece com as funções algébricas. Na verdade, que nem eu falei, né? Essas funções algébricas, elas estão dentro de uma classe muito maior de funções que são muito importantes para o nosso curso, que são as funções que satisfazem limite de x igual a de f de x igual ao f do a, certo? Funções que satisfazem isso, elas são muito importantes. Como vocês podem ver, uma das grandes importâncias delas é que fica fácil calcular o limite. Mas, por exemplo, depois, quando a gente for ver, na verdade, não nesse curso, mas no próximo curso de cálculo, integrais, você vê que as integrais não estão definidas para todas as funções. Mas, por exemplo, as funções contínuas, elas possuem integral, certo? Então, as funções contínuas, elas têm uma grande importância no cálculo, certo? Essas funções, então, são muito importantes. E essas funções que satisfazem essa propriedade aqui, eu vou dizer que elas são ditas contínua no ponto A. Tá bom? Então, o que significa ser contínuo em A? Significa que o limite de f de x com x indo a A é o f do A. Tá bom? Certo. Outra coisa que é importante destacar é que existem funções contínuas, elas são muito bacanas, mas é importante também frisar que existem muitas funções que não são contínuas. Pode dizer até que existe mais função que não é contínua do que é contínua, tá? Então, no nosso curso, a gente vai estar trabalhando geralmente com o caso particular, onde as funções são contínuas. Lógico que esse caso é particular, ele é pequeno, mas ele tem muita gente dentro dele, certo? Por exemplo, as funções polinomiais, né? Na verdade, todas as funções racionais, as funções algébricas, né? As funções que são trigonométricas, exponencial, logaritmo, soma dessas funções, multiplicação dessas funções, divisão dessas funções, potência dessas funções, todas elas vão ser contínuas. Mas mesmo assim é importante destacar que essas funções são um caso particular de funções. Existem diversas funções que não são contínuas, tá? Elas são mais problemáticas. Bom, agora antes de continuar, eu quero destacar uma coisa
muito importante. Seria o nosso primeiro teorema. É assim. O que eu quero dizer é assim. Se eu tenho duas funções, f e g, e existe um intervalo aberto, tal que A pertence a I, e a minha função f de x é igual a g de x para todo x pertencente a esse intervalo sem o A, então eu vou obter que o limite de x indo a A do f de x é igual ao limite do x indo a A do g de x, certo? Olha só que interessante, né? Você pode falar, interessante nada, isso aí é besteira, não tem utilidade nenhuma. Tem, e nós já usamos hoje. Nós usamos nesse exemplo aqui. F de x, observa o seguinte, f de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado sobre 3x menos 6, nós vimos que essa função aqui, ó, ela é igual a x ao quadrado sobre 3, desde que o x seja diferente do 2. Não foi isso que nós vimos? Qual que é a grande importância disso? A grande importância disso é que, quando eu for calcular o limite de x indo a 2, do f de x, eu não posso aplicar direto o 2 nesse f aqui, certo? Não posso aplicar o 2 direto nele, porque senão eu obteria uma divisão por zero que não está bem estabelecida. Mas essa função, ela é igual a essa outra função, onde o 2 está bem definido, certo? E essas duas funções, elas são iguais, exceto pelo ponto 2. Então, esse limite aqui vai ser exatamente igual ao limite do x igual a 2 de x ao quadrado sobre 3. E daí, agora sim, esse cara aqui é um polinômio, e eu sei que limite de polinômio é simplesmente a trocar o ponto pelo x. Certo? Então, eu obtenho esse cara aqui. Tá? Olha só como que é importante. Vamos ver mais um exemplo. Por exemplo, eu poderia, por exemplo, calcular. Como que eu faço para calcular limite de x indo a 1 de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1? Será que existe esse limite? Consigo calcular ele? A resposta é sim. Como que eu faço? Basta anotar que x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1. Esse cara aqui eu posso escrevê-lo como sendo as raízes, né, desse polinômio do numerador são menos 2 e 1. Aí você pode, então, fatorar ele como x mais 2, x menos 1, dividido por x menos 1, certo? E daí você encontra que esse cara aqui, então, vai dar x mais 2, tá? Portanto, o limite de x indo a 1 de x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1 é a mesma coisa do que o limite de x indo a 1 de x mais 2. E esse cara vai ser 1 mais 2, que dá 3. Tá bom? Olha só que interessante, né? Então, se você também quiser, né, colocar na forma de gráfico, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é assim. Esse daqui, vamos desenhar o gráfico da x mais 2. A x mais 2 é simplesmente pega o gráfico x, y igual a x, e translada 2 para cima, certo? Seria esse cara aqui. E o que é o gráfico
dessa racional que a gente colocou? O gráfico dessa racional que a gente colocou é exatamente ele, né? Porque é a mesma função, exceto por um ponto. Então, o que eu vou fazer é apenas retirar esse ponto. Quem é esse ponto que eu estou retirando? Esse ponto que eu estou retirando é o ponto 1, aonde dá problema. Tá bom? Muito bem. Bom. Bom. Aí tem um exercício muito clássico que a gente faz, que é o seguinte, olha só. Então, eu consegui calcular o limite, certo? Consegui calcular o limite da função. Bom, essa função x² mais x menos 2 dividido por x menos 1, é impossível dela ser contínua. Por que é impossível dela ser contínua? Porque para a função ser contínua, o 1 deveria estar no seu domínio. E o 1 não está no domínio dessa racional. Então, o que geralmente a gente faz para conseguir uma função contínua? A gente faz assim, ó. Seja HL de x a função que ela vai ser igual a essa racional aqui, ela vai ser igual a essa racional quando o x é diferente de 1 e ela vai ser L para o x igual a 1, certo? Então, o que eu estou fazendo agora nesse momento? Eu estou fazendo o que eu chamo de estender a função racional para um ponto, para o ponto 1. Porque, de novo, essa minha função não está estabelecida no 1, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que no 1 ela é, por exemplo, L. Por exemplo, esse aqui é o L. Aí qual que é a ideia para obter a função contínua? É fazer com que esse L seja exatamente o valor do limite, certo? Desse jeito, eu obtenho a função contínua. Então, observe o seguinte. Note que o limite de x indo a 1, de, por exemplo, H3 de x. Esse cara aqui, olha só, a H3, ela é exatamente igual à função x² mais x menos 2 sobre x menos 1, quando eu estou fora do 1, certo? As duas são iguais. E esse limite nós já calculamos. Quanto que dá esse limite? Nós vimos. Esse limite, nós vimos que ele dá 3, certo? Então, eu tenho 3. Então, observe que nesse caso aqui, o 3 é exatamente igual ao H3 do 1. Então, por esse motivo, eu tenho que a função H3 é contínua em 1. Todavia, se eu no lugar do 3, eu pego, por exemplo, 4. Então, vou pegar a mesma coisa, só que no lugar do 3 eu vou pegar 4. Mas vai dar a mesma coisa aqui, tá? Ó. Essa H4 de x, ela é igual a essa função, quando tem o x diferente de 1. O limite dessa função dá 3. Todavia, 3 é diferente de 4. Por que é importante falar isso? Porque 4 é o H4 de 1. Então, nesse instante, eu tenho o quê? H4 não é contínua em x igual a 1. Certo? Olha só que interessante, né? Então, quer dizer, eu tenho o único valor de L, na verdade, onde a função HL é contínua, é quando L é igual a 3. Qualquer outro valor de L que eu pegar, a função HL não será contínua. Certo? Por isso que eu falo que existe muito mais funções não contínuas do que funções contínuas.
Muito bem. Vou pôr agora um para vocês pensarem, enquanto eu faço a chamada. Isso aqui. Tá? Pensem nesse daqui enquanto eu faço a chamada. Vamos à chamada, pessoal. Alex Rodrigues. Aqui. Certo. Ana Beatriz. Faltou? Ana Carolina da Silva. Faltou? Ana Carla. Faltou? Ana Vitória. Presente. Ok. Andressa Kelly. Ô, professor, a Ana Carolina está aqui. Ah, obrigado. Obrigado. Pode falar. Quem tiver sem microfone pode me falar. Tá? Ô, Fernando, por favor, muta o seu microfone que está dando eco. Anthony Ramos. Aqui. Joia. Antônio Cláudio. Faltou. Bela Dávila. Presente. Ok. Bruno Iese. Faltou. Carlos Eduardo Carvalho. Faltou. Valdemir da Silva. Clayson. Faltou. Daniel José. Faltou. Daniel está presente. Obrigado. O Daniel está aqui. Douglas Rocha. Faltou. Edneide Lino. Presente. Joia. Eliel Perto. Faltou. Presente. Ok. Emanuele de Oliveira, Mangabeira. Faltou. Eric. Pernambuco. Não. Faltou. Fernando Marcos. Faltou. Gabriel dos Santos. Acho que alguém falou no chat. Daniel está aqui. Ok. Ok, Daniel. O Daniel tinha colocado presença. Bom. O Gabriel dos Santos. Faltou. O Harrison. Presente. Ítalo José. Presente. Ele está. Tá aqui. Joia. João Christian. Presente. Ok. O João Gabriel. Presente. Ok. O João Vitor. Presente. Ok. O José Alves. Presente. Ok. O José Carlos. Faltou. O José Francisco. Presente. Ok. O José Kelvin. Presente. Ok. José Vinícius. Opa, presente. Tá aí? Faltou? Opa, tô aqui. Tô. Tá aqui. José Vinícius. Olha. Tudo bem.
A Júlia Esther. A Catarine Pereira. A Laura Beatriz. Presente, professor. Ok. O Luan dos Santos. Faltou. Luciano Santos. Lua está presente. Ok. Ludmila. Presente. Luiz Arthur. Faltou? Presente, ele está. Tá, joia. Marcos Ranieri. Faltou. Magri Felipe. Presente, professor. Ok. Maria Fernanda. Presente. Ok. A Maria Caroline. Presente. Ok. Michelon. Faltou. Micael. Faltou. Presente. Ok. Nathalie. Kessia. Faltou. Presente. Aqui. Tá. O Ramses. César. Presente. Ok. Alice Cavalcante. Presente. Ok. E Yasmin. Faltou? Professor, Oi, pode dizer. o senhor não chamou, não, meu nome. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Oi? Quem que é a É pessoa? Andressa Laís. Porque eu Andressa. acho que eu entrei na vaga remanescente. Andressa Laís. Ah, tá. Você entrou na vaga Isso. remanescente, né? Tá bom. Eu vou. Isso mesmo. Andressa Ok, obrigada. Laís, né? Deixa eu aproveitar e já vou Isso. entrar no seu web para ver se você está lá. Porque essa planilha eu peguei no seu web no começo das aulas. Deixa eu só ver se Ah, você já tá. está lá. A matéria já tá no Moodle. Sim. Eu acho que deve estar. Beleza. Só para a gente confirmar. Alguém mais, pessoal? Eu não falei o nome. Tem mais alguma pessoa? Não? Só a Andressa? Isso, Andressa Laís dos Santos. Agora consta aqui. Muito bem. Já vou colocar lá na minha planilha. Você tem meu e-mail, né, Andressa? Depois me manda um e-mail com os e-mails que você queira que eu mande os recados, tá? Porque eu criei um grupo no... Na verdade, eu criei um evento no Google Agenda, no Google ficar avisando vocês das aulas, e daí eu posso acrescentar o seu e-mail nesse grupo. Certo. Tá, tudo bem.
Muito bem. E aí, pessoal, fizeram o exemplo? Conseguiram? Eu tentei aqui. Boa. Vamos lá, então. A ideia qual que é, né? Primeiro, você tem que lembrar o que eu falei, né? O 2. Primeira coisa, né? Essa função é uma função que é divisão de dois polinômios, ou seja, é uma função racional. Racional é uma função algébrica. Então, a ideia é que se o 2 estiver no domínio, o limite vai ser o f do 2. Mas observe o seguinte, o 2 não pode estar no domínio. Por quê? Porque quando eu fizer no denominador, no lugar do x, eu colocar 2, eu vou ter 5 vezes 2 ao quadrado, menos 7 vezes 2, menos 6. E isso vai me dar 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 5 dá 20, menos 2 vezes 7, 14, menos 6, e menos 14 com menos 6 dá menos 20, menos 20 com mais 20 dá 0. Ufa, tenho divisão por 0. Então, isso quer dizer que o 2 não está no domínio da minha função. E agora, como que eu faço? Bom, a ideia mais simples possível de resolver isso, né, é tentar deixar tanto o polinômio de cima quanto o polinômio de baixo como um múltiplo do polinômio x menos 2. Porque daí eu elimino o problema no 2, tá bom? Então, qual que seria a ideia, né? A ideia seria eu pegar o f... desculpa. Para fazer isso, tem várias maneiras, né? Uma delas eu poderia fazer... Eu acho que na aula passada vocês me disseram que achavam isso daqui mais fácil, então eu vou fazer assim. Vou dividir esse polinômio pelo polinômio x menos 2, que nem eu falei. Certo? Porque eu quero escrever esse polinômio como sendo um múltiplo do x menos 2. Aí, o que eu faço? Eu tenho que multiplicar por alguma coisa para dar 2x ao quadrado, certo? Então, eu multiplico por 2x. Aí, eu vou ter 2x ao quadrado menos 4x. Aí, eu faço a subtração. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 0. Aí, aqui eu vou ter menos x mais 2. Aí, eu tenho menos 1. Daí, eu tenho que pegar aqui, eu tenho menos x mais 2. Faço a subtração dos dois polinômios, eu obtenho 0. Certo? Por que esse cara aqui é legal? Porque ele me mostra que 2x ao quadrado menos 5x mais 2 se escreve como x menos 2 vezes 2x menos 1. E o outro? E a outra parte? A outra parte eu pego aqui, ó. 5x ao quadrado menos 7x menos 6 dividido por x menos 2. Bom, isso daqui vai dar 5x vezes esse cara, vai dar 5x ao quadrado, menos 10x. Faço a subtração, eu vou obter 3x menos 6. Então, agora eu vou multiplicar por 3, vou obter 3x menos 6. Dá 0. Então, esse cara me diz que 5x ao quadrado menos 7x menos 6 é igual a x menos 2 vezes 5x mais 3. Certo? O que é o bacana disso? Por que a gente fez essa conta? Porque agora a gente volta na minha f. Volta na minha f, que é esse cara aqui. E eu vejo, então, que a minha f pode ser escrita como? Ela pode ser escrita como x menos 2 vezes 2x menos 1 dividido por x menos 2 vezes 5x mais 3. Olha só, você tem agora um fator comum, esse e esse. Aí, então, esse cara aqui, ele vai ser igual a 2x menos 1 sobre 5x mais 3. Certo? Agora, observe o seguinte. Essa função f de x e essa fração aqui, elas são a mesma coisa,
desde que, ou melhor, pegando x diferente do ponto onde dá problema, que é o ponto 2. Então, com isso, eu eliminei o ponto que dá problema. Como essas duas funções são iguais, né, exceto pelo ponto 2, eu posso concluir que o limite da f de x com x tendendo a 2 vai dar exatamente o limite de x indo a 2 de 2x menos 1 sobre 5x mais 13. E agora eu posso vir aqui e substituir. No lugar do x eu coloco 2. 5 vezes 2 mais 13. Eu disse que eliminou o problema porque esse cara, no denominador, vai dar 10 mais 3, que dá 13. Que é diferente de zero, certo? Então eu eliminei o problema da divisão por zero. E em cima eu vou ter 4 menos 1. Vou ter 3. O limite vai ser 3 sobre 13. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou fácil? Então, a ideia principal do cálculo do limite é Professor, do que a gente está fazendo até agora. Existem várias... Oi, diga. qual era o outro método de fazer de resolver essa questão? Oi? Qual era o outro método de fazer essa questão? Sem ser a divisão, Isso. era você descobrir que o 2x ao quadrado menos 5x mais 2 é igual a zero. Ele tem raízes x menos 2 e x igual a 2, desculpa, as raízes deles são x igual a 2 e x igual a 1 sobre 2. E daí, por causa disso, você poderia escrever esse polinômio como sendo 2 vezes x menos 2 vezes x menos meio. Observa que é a mesma coisa do que está aqui embaixo, né? Esse cara aqui, ó, observa aqui, ó. Esse cara, cadê a minha mãozinha? Esse cara aqui, ó, multiplica por 2 no segundo termo. Você vai obter exatamente 2x menos 1, né? Então, esse cara aqui é igual a esse termo aqui. Então, esse seria um outro jeito. Sempre colocando 2 em evidência, porque esse 2 é o termo que está acompanhando o x ao quadrado. Eu coloco ele em evidência e escrevo os demais, tá bom? Então, esse seria um outro jeito de fazer. Daí eu escrevo, então. Mas a ideia principal é sempre... A ideia principal é escrever esse polinômio como a multiplicação de dois polinômios. Aí tem duas maneiras para fazer isso. Uma é a divisão por polinômio e a outra é encontrando as raízes. Lógico que por trás aqui também tem uma conta, que eu não fiz, que é a fórmula da resolução da equação do segundo grau, que vocês costumam chamar de fórmula de Bhaskara, apesar de o Bhaskara não ter nada a ver com isso. Tá certo? Ficou claro? Era isso aí, obrigado. Oi? Obrigado. Por nada. Então, mas, pessoal, a ideia principal é, de novo, escrever como multiplicação de dois polinômios, certo? Escrever os nossos polinômios no numerador e o do denominador como multiplicação dos dois polinômios. Essa é a ideia principal. E daí você tem duas escolhas para fazer isso, né? Essa escolha aqui que eu fiz rapidamente e essa outra que eu fiz com mais cuidado. Joia? Mas o mais importante é que, após escrever esses polinômios como multiplicação de 2, eu posso fatorar a minha fração e encontrar uma nova função racional, de modo que o denominador não zere quando eu substituo o x no lugar de o 2 no lugar do x. Tá bom? Essa é a ideia principal. Certo? Que é o que eu chamo de remover o problema que tem no 2. Eu removi o problema que eu tinha no 2. Certo? Bom, vamos ver mais exemplos.
Agora, o meu exemplo vai ser f de x igual a x menos 9 sobre raiz de x menos 3. Eu pergunto para vocês, vou escrever exemplo 2 vezes. Eu sou burro. Certo. Aí o exercício agora é a mesma coisa, calcule limite de x indo... vou fazer antes outro. Ó. Se eu pedisse, por exemplo, limite de x indo a 4 da f de x, como que eu poderia fazer? Ora, esse daqui não tem problema. Por quê? Porque é só eu substituir no 4, eu vou ter, no lugar de x eu coloco 4, eu teria 4 menos 9 dividido pela raiz de 4 menos 3. E daí eu teria 4 menos 9 dá menos 5, dividido por 2 menos 3. E eu teria, então, menos 5 sobre menos 1, que dá 5. Por que não deu problema? Não deu problema porque esse cara que eu obtive aqui, ele é um valor diferente de zero. É menos 1. Tá? Mas e se desse zero? Se desse zero, aí sim eu teria um problema. Por exemplo, se eu pedisse, vamos dizer que esse aqui é o A, agora no B. Se eu pedisse agora no B o limite de x indo a 9 da f de x. Agora, esse cara dá problema. Por que ele dá problema? O problema aqui... Problema não, né? Problema é que a raiz de 9 menos 3 dá 3 menos 3, que dá igual a zero. Então, se eu simplesmente, no lugar do x, colocar o 3, eu vou obter uma divisão por zero. Divisão por zero é problemático, né? Então, eu quero eliminar esse problema. Como que eu posso fazer para eliminar esse problema? Usando conjugado. Isso é uma alternativa. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui, o problema, então, é o x menos 9, né? Então, eu queria eliminar o x menos 9. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho já o x menos 9 no numerador. Eu vou querer dar um jeito de aparecer x menos 9 no denominador. Como que eu faço para fazer aparecer o x menos 9 no denominador? Eu vou fazer assim. Eu vou fazer igual o nosso colega falou. Estou copiando só a minha função. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o de baixo de uma maneira que ele fique igual, apareça um termo igual ao x menos 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo raiz de x mais 3. Aí você me pergunta, mas por que você está fazendo isso, Renan? Eu estou fazendo isso porque eu estou usando aquele resultado que me diz que a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, raiz de x vezes raiz... o raiz de x está fazendo o papel de a e o 3 está fazendo o papel do b. Então, eu vou ter raiz de x ao quadrado, que vai dar x. Na verdade, daria módulo de x, né? Só que daí que você tem que pensar, o x está perto do 9. Se ele está perto do 9, o 9 é positivo, então ele também vai ser positivo. Então, eu tiro o módulo, tá? Como módulo de um número positivo, dá ele mesmo. Então, vai ser raiz de x vezes raiz de x dá x, menos 3 vezes 3, que dá 9. E em cima eu vou ter o x menos 9 vezes o raiz de x mais 3. Agora eu tenho um termo em comum aqui, né? Quem que é o termo em comum que eu tenho em cima e embaixo? Eu tenho x menos 9. Então, eu posso simplificar e obter raiz de x mais 3. O raiz de x mais 3 é uma função algébrica que eu não tenho nenhum problema com ele, certo? Então, vale essa igualdade.
vale essa igualdade para x diferente de 9. Aí eu uso aquele resultado mágico que a gente introduziu, né? E eu vou ver que x indo a 9 do f de x vai ser igual ao limite de x indo a 9 de raiz de x mais 3. E quem é esse cara? Raiz de 9 dá 3, vai dar 3 mais 3, que dá 6. Olha só que beleza. Assim que pontuar. Tá claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, só para deixar aqui um gráficozinho, né, dessa função. Deixa eu falar uma coisa. Você tem aqui, ó. Esse aqui seria o gráfico do y igual a raiz de x. Daí, opa, quero esboçar o gráfico da minha f, né? Aí o que eu vou fazer? A minha f, ela é igual ao raiz de x mais 3, né? Então, quem é o raiz de x mais 3? É simplesmente, como nós vimos na aula passada, transladar para cima 3. Então, é esse cara aqui. Eu sou igual a raiz de 3, x mais 3. Raiz de x mais 3. E quem que vai ser, então, o gráfico da minha f? É exatamente igual a esse cara aqui. Só que eu removo o ponto aonde o x é igual a 9. Tá bom? É isso que está acontecendo. Bom, mas, como tudo na vida, né? Nem tudo são flores. Vamos começar agora a nossa sessão, nem tudo são flores. Primeira coisa que eu queria dizer, né? A gente ainda não tem elementos suficientes para fazer isso, mas eu posso calcular o limite de x indo a 0 do seno de x sobre x, e isso dá 1. Por que esse cara entrou no Nem Tudo São Flores? Porque qual foi a estratégia acima, né? A estratégia para calcular esses limites todos foi tentar fazer uma manipulação algébrica e retirar o problema. Que no caso desse exemplo aqui, por exemplo, era o raiz de x menos 3. Retirar ele do denominador. Quem que era o problema desse cara aqui? O problema desse outro era o x menos 2 no denominador. Eu removi ele. Mas essa técnica não funciona em todos os exemplos. Por exemplo, esse cara aqui não funciona essa técnica. Tá? Então, por isso que ele está na seção Nem Tudo São Flores. Também queria dizer que existem funções que não existem o limite. Então, uma pergunta natural, por tudo que a gente estava fazendo até agora, uma pergunta natural é: sempre existe o limite de x indo a do f de x? Ou seja, sempre vai existir um L, de modo que esse cara dê L? E a resposta para essa pergunta é não. Existem funções que não existe um limite, tá bom? Eu vou só desenhar aqui o gráfico de alguma delas, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, se eu pegar a função f de x igual a 1 sobre x. O gráfico dessa função é uma coisa mais ou menos assim. E essa função, ela tem a propriedade importante. Observe que ela não está definida no zero, né?
essa função ela tem uma propriedade importante, que é não existe o limite dela, certo? Não existe. Por que não existe? Bom, o limite tem que ser um L, certo? Tem que ser um L. Bom, peguei um L. O que tem que acontecer para ser o limite? Lembra? Para toda a vizinhança dele, eu vou conseguir uma vizinhança do zero, de modo que todo mundo dentro dessa vizinhança vai cair dentro da vizinhança aqui vermelha. Mas observa que para toda a vizinhança do L que eu pegar, eu consigo vários pontos próximos do zero, que eles vão estar caindo fora desse intervalo. Olha só. Fora do intervalo. Esse cara aqui, ó, também, ó, mais fácil ainda, esse cara aqui, ó, já está fora do intervalo vermelho. Aí você fala, pega então o L embaixo. Pega o L embaixo, pega aqui, ó. Pega o L aqui embaixo. Mesma coisa. Qualquer um que você pegar agora à direita do L, vai estar caindo fora do intervalo vermelho que contém o L. Certo? Então isso quer dizer que não existe o limite dessa função. Tá bom? Outra função que não existe o limite é a função f de x igual ao seno de x, de 1 sobre x. Essa função também não está definida no zero. Depois é bacana você procurar o gráfico dela, tá? Plotar ele em algum programinha, para você ver como que ele fica. Mas ele é basicamente assim. Ó. Eu tenho aqui a reta y igual a 1. Eu tenho aqui a reta y... Deixa eu fazer melhor esse desenho. A reta... Eu tenho aqui a reta y igual a 1. Eu tenho aqui, por exemplo, a reta y igual a menos 1. E daí, o que vai estar acontecendo, né? O que vai estar acontecendo é que esse cara vai fazer um movimento assim, ó. Ele vem daqui, bem aberto. E daí, depois, conforme ele vai vindo para a esquerda, ele vai cada vez mais fechando mais. Vai fechando, vai fechando, vai fechando. Certo? Aquela ideia que eu falei na aula passada, né? De sempre estar olhando o gráfico se movimentando. E daí ele vai fechando mais. De modo que, quando eu vou me aproximando do zero, eu não vou estar me aproximando de canto nenhum dos valores dele. Por que eu não vou estar me aproximando de canto nenhum? Porque para todo L que eu pegar aqui, eu vou ter uma vizinhança dele que vai ter pontos dentro e vai ter pontos fora, certo? Então, por isso, esse cara aqui não existe o limite de x indo a zero do f de x. Claro? Joia? Muito bem. Acho que agora já deu o nosso horário da aula, né? 9h10. Eu ia começar a falar da ideia do limite lateral, mas então deixa quieto, tá? Eu vou fazer isso na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a ideia heurística de limite lateral e depois eu vou estar definindo de verdade o que é limite. E lógico que depois disso a gente vai estar usando várias coisas que a gente já fez nessa aula. A gente só vai lembrar, né, de usar elas. A gente só vai, na verdade, dar na próxima aula. A gente vai fazer, então, fazer o limite lateral. E depois a gente vai dar justificativa de que o que a gente está fazendo aqui de fato vale. Porque o que nós fizemos aqui, eu só deixei meio jogado para vocês, né? Eu não dei nenhuma justificativa boa dos resultados que eu usei. Nem mesmo defini direito o que é limite, né? Mas
eu quero também que vocês se acostumem com essa ideia que vai ser importante para a próxima aula, para a gente ficar definindo o limite. É o seguinte, ó. O que é o limite de f de x tende a L quando x tende a A? Significa, para toda a vizinhança que eu pegar do L, eu vou conseguir uma vizinhança do A, que todo mundo que está dentro dessa vizinhança cai dentro dessa vizinhança. Porque isso significa, se eu estou perto do A, então eu estou perto do L. Ou eu estou tão próximo do L quanto eu queira, desde que eu esteja suficientemente próximo do A. Certo? Essa é a ideia principal do limite, tá bom? Ela vai ser muito importante para a gente definir exatamente o limite na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida da aula de hoje? Uma aula mais curtinha, uma aula light, leve, fácil. Mas esse assunto pode ser um pouco difícil para algumas pessoas, então por isso eu fiz um pouco mais leve. Mas se alguém tiver qualquer dúvida, tá? Não se inibam por esse meu comentário. Façam as dúvidas. Como eu disse, toda dúvida é válida. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá bom, pessoal. Então vou encerrar a aula. Desejo a vocês um excelente dia, excelentes estudos.